Tomara que ela chegue lá e não queira se batizar. Em vez de dizer, Senhor, faça com que minha mãe pegue nojo do cigarro, seja liberta do cigarro. Não, tomara que ela se batize. Preocupada com a aparência. O que o pastor ia pensar? Lá, que o pastor que eu nem tenho amizade com ele. O que queria dizer? Se os seus irmãos vissem ela fumando, o que queria dizer? A minha oração estava sendo o contrário. A minha oração não estava sendo a oração que deveria ser feita naquele momento. Eu quero dizer para vocês que 10 horas da manhã foi o último cigarro que minha mãe fumou e nunca mais. Nunca mais. Porque quando ela tentou colocar outro cigarro na boca, ela sentiu muito nojo. E ela não conseguiu mais, porque Deus libertou ela. Mas ela não se importava com o julgamento de ninguém. Vou dizer para mim assim, enquanto eu tiver vontade, eu vou fumar porque Deus vai me libertar. Deus vai me libertar hoje. Ela creu e foi liberta. Glórias ao nome do Senhor por isso, irmãos. Nós não temos que nos preocupar. A salvação é individual. Eu não posso levar o Judas, eu não posso levar a Jennifer, eu não posso levar a Gabriela. Todos nós teremos que lutar para um dia alcançarmos o céu. Amém? Amém? O que nós podemos fazer na igreja é orientar. Orientar. Julgar jamais. Sabe o que acontece, irmãos? Se alguém do ministério faz alguma coisa errada, você quer saber um exemplo bem prático? O exemplo de Sansão. Deus prometeu para Sansão 40 anos de ministério. 40 anos de ministério. Mas havia algumas coisas pré-determinadas já antes do nascimento dele. Como ele era nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em cadáveres. Eram algumas coisas que ele tinha que observar toda a sua vida. E ele seria um grande guerreiro, um grande vencedor, um maior juiz de todas as épocas. Mas nós temos livre-arbítrio. E Sansão resolveu tocar no cadáver do leão, do urso. Resolveu contar o segredo da força dos seus cabelos. Seus cabelos foram cortados. E os seus 40 anos de ministério se resumiu em 20. 20 anos. E ele morreu. 20 anos e ele morreu. Nós temos um grande caminho ainda pela frente. Nós temos um grande ministério. Nós temos muitas bênçãos para receber. Para nós e para nossa família. Mas depende de cada um de nós. Eu não vou forçar ninguém a fazer as coisas dessa maneira. Deus não vai forçar. Mas o teu ministério, que seria desse jeito, já não vai ser mais. Porque tu deixou de ser quente, está sendo morno. E Deus não quer crente morno. Deus quer crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. E alguém pode dizer, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu já ouvi alguém dizer, eu não consigo ficar sem trago. Chego do trabalho, tem que ter um trago. Como que não, irmãos? O crente cheio do Espírito Santo consegue tudo. Consegue tudo. Experimente ser cheio do Espírito Santo. Não tem nada que não se consiga. Hoje eu estava testemunhando lá na praia de tantas maravilhas que Deus fez na minha vida. E eu contava, olha, nós fizemos um desafio agora de 30 dias. Contei o testemunho da Tânia e o testemunho da Jennifer lá. A Tânia ficou 30 dias sem comer pão. E ela nem se deu conta quando fez o desafio, que o desafio acabava no dia do aniversário dela. Ela fez mocotó e pão. Mocotó sem pão não é mocotó, né? No dia do aniversário. Mas ela não abriu mão, ela foi até o final. E no dia do aniversário dela, quando eu fui lá dar um abraço nela, ela disse assim, ontem eu recebi a vitória. Um dia antes do aniversário, que recebeu a vitória. Ela não me contou qual foi a vitória, eu sei que foi grande. Eu sei que foi grande. Sim ou não, Tânia? A Jennifer também abriu mão dos doces, dos lanches e do refrigerante. 30 dias. 12 dias depois ela teve uma crise de choro. Ele diz assim, lembra? Jesus, quando jejuou 40 dias no deserto, o que aconteceu? Ele foi tentado. Ele foi tentado, o diabo foi lá. E ofereceu poder, ofereceu pão, ofereceu tantas coisas. E Jesus ficou ali meio só de pão
viverá o homem. Digo, vence. E ela chorando. E venceu. Os 30 dias. Os 30 dias. Para ser vencedora. Nós temos às vezes que abrir mão de algumas coisas, irmãos. Para nós sermos vencedores. Tem um irmão que fala na praia hoje assim, eu preciso vencer. Não vivo sem pão e sem chimarrão. Eu digo assim, nós não podemos ser dominados nem por pão, nem por chimarrão, nem por bebida, nem por cigarro. Porque nós não somos escravos dele, nós somos servos do Senhor Jesus. Nós já somos livres. Livres! Então isso não pode nos dominar. Tudo que nos domina, nós deixamos de lado. Tudo que nos domina, nós deixamos de lado. Porque nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? E aí o irmão perguntou, mas por que fazer esse sacrifício de 30 dias? Eu digo, para quebrar a carne. Porque quando nós quebramos a carne, nós quebramos o eu, o Senhor Jesus cresce mais em nós. Ele aparece mais em nós. Glórias ao nome do Senhor. A Jennifer pregou sábado passado lá em Charqueada. A igreja tem muito jovem lá, irmãos. Muito jovem. E eu fiquei orando para ela. Digo, meu Senhor, né? Dá graça para Jennifer. Mas ela tinha acabado de sair de um propósito com Deus. Deus só podia usar, não podia ser diferente. Glórias ao nome do Senhor, não podia ser diferente. Porque quando nós sacrificamos a carne, Deus cresce. Deus cresce em nós. Glórias ao nome do Senhor. E aquela mornidão que faz com que o Senhor nos vomite da sua boca, né? Se torna fervoroso. Crente fervoroso, cheio do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Amém. Amém. Você quer ser cheio da graça nesta noite? Amém. Cheio de unção? Amém. Glórias ao nome do Senhor. Nós podemos ser, só depende de cada um de nós. E eu posso garantir, isso eu posso garantir para vocês. Que quando você é cheio do Espírito Santo, você vence qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Glórias ao nome do Senhor. Eu dizia para o Gelson lá em Cachoeira, tu és servo de Deus. E para o servo de Deus a medicina não determina coisa nenhuma. A medicina disse, tu não vai caminhar. Deus disse, tu caminha. A medicina disse, tu não vai falar. Deus disse, tu fala. A medicina disse, olha, ficasse com o olhar perdido, não consegui olhar em nenhuma direção. Deus disse, te devolva a visão. E eu disse para ele, crê, porque daqui a pouco tu vai estar com o movimento na tua mão também. O diabo é tão sujo, irmãos, que ele lutando com todo esse problema, com toda essa dificuldade, olha só, não é? Ele não tinha quase chance de sair vivo da cirurgia. Ele saiu muito bem dessa cirurgia, muito bem. A cirurgia foi 100%. Porque a cirurgia não ia ser tão complicada, mas ele teve uma isquemia durante a cirurgia. Mas Deus, irmãos, Ele não coloca ponto final nas nossas vidas. Ele coloca uma vírgula e segue escrevendo a história. Não existe ponto final para nós. Não existe ponto final para nós. Ele coloca uma vírgula e segue escrevendo a história. Glórias ao nome do Senhor. E com tudo isso, irmãos, então eu dizendo para vocês, o diabo é sujo. Ele tem já um próximo CD, as músicas todas no computador, todinhas prontas para o próximo CD. Pois ele deixou cair o computador, quebrou o computador. Está lá, não funciona o computador. E eu disse assim, Senhor, eu não entendo nada de computador, mas providencie alguém que vai lá e arrume aquela tela que quebrou, a tela do notebook dele, quebrou, o teclado está todo solto. Faça alguma coisa, envie alguém, não é? Que salve aqueles arquivos que ele tem lá, aquelas músicas que ele tem lá, porque ele fez para te louvar. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza, não é? Que Deus vai levantar alguém e vai salvar todas aquelas músicas que ele tem lá, tudo, porque aquilo não é para ele, não é para glorificar o nome dele, mas é para glorificar o nome do Senhor. Para o cantor do mundo, aquilo ali era lixo, não tem mais jeito, bota no lixo que não tem mais jeito. Mas para nós não, amém? Para nós não, para nós tem que ser diferente. E a Bíblia diz, outra vez
diferença entre um salvo e um ímpio. Outra vez. Não é? Talvez alguém que não seja crente olhe assim, mas esse povo é meio estranho. Esse povo está sempre alegre. Glórias ao nome do Senhor. Nós somos um povo alegre. Mas sabe que uma vez houve um comentário assim, já estou terminando, já vamos participar da ceia. Só para encerrar. No velório da minha cunhada, da irmã do pastor Judas, a irmã mais moça dele, as filhas colocaram louvores. Todo tempo houve louvores. Quem não era crente chegava ali e dizia assim, essa gente é bem louca, né? Música no velório? Música no velório? Mas nós aprendemos que nós temos que louvar a Deus em todo tempo. Em todo tempo. E o velório dela foi com música do começo ao fim. Do começo ao fim. Sentimos a falta, ficamos tristes com a separação. Isso é normal, faz parte das nossas vidas. Mas a certeza que um dia estaremos todos juntos só nos faz alegrar. Amém? Nos faz felizes. Então não temos por que ficar lamentando. Temos que louvar a Deus pelo tempo que Ele deixou que a Gilda vivesse conosco. Pelo tempo que Ele deixou, não é? Ela sem os 2 pulmões. Sem os 2 pulmões. Viver mais de 20 anos respirando, ninguém sabe explicar como. Ninguém, nem médico nenhum sabia explicar. Mas ela respirava e louvava a Deus. E quando o pastor chegava na igreja 7 horas da manhã, todos os dias para orar, ela já estava lá orando com a igreja aberta, porque ela tinha a chave da igreja. Todos os dias. Ela era bem magrinha. Quando ela caminhava, a perninha dela tremia assim, porque ela tinha 40 e poucos anos, mas ela parecia uma velhinha, assim, bem magrinha, bem trôpega, né? Chegava pouco. E nem um dia na vida dela ela deixou de ir na igreja orar. E o pastor disse assim, e amanhã, como é que eu vou entrar na igreja? A irmã Gilda não vai estar lá para ir à igreja, não vai estar lá para orar comigo. E sem os pulmões, cantando sempre. Sempre, sempre, sempre. Crente fervoroso. Crente fervoroso. Se o Senhor Jesus olhar para a igreja agora, como é que Ele vai te ver? Como é que Ele vai me ver? Vamos ficar de pé? Glórias ao nome do Senhor. Vamos cantar graça de novo aqui? Eu quero que você apresente sua vida para Deus agora. Não fique preocupado com a mensagem desta noite. A pastora não sabe nada, ninguém falou nada. Mas Deus disse que Ele fala para quem Ele ama. Não é? Deus fala para quem Ele ama. Nós vemos nesta noite, nesta palavra. Deus está só alertando. Deus está dando um conselho. Esta carta que foi para Laodiceia é um conselho. Essa palavra para esta noite para nós é um conselho. Amém? É um conselho. E nós temos que pegar as conselhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aqui para mim um pouquinho, irmãos. Só um pouquinho. Só um pouquinho, Jennifer. Está na hora de a gente apresentar. Apresenta a tua vida para Jesus. Só Deus sabe. Nesta noite, se tu és digno ou não, só tu e Deus que participar da Santa Ceia. É tu e Deus. Pode ter uma conversa com Deus agora. E enquanto você vai orando, eu vou pedir para a irmã Janine, a irmã Tânia, a irmã Gilda, a irmã Rita e o irmão William e o Cássio para passarem entre vocês e abençoando. E você vai apresentando para Deus. Vai encontrando Deus nessa hora. Vai glorificando a Deus. Vai dizendo, Senhor, eu quero ser fervoroso. Eu quero, quando eu abrir a minha boca, que saiam palavras que agradem, aleluia, ao teu Espírito. Eu quero ser tua nesta noite, Senhor. Eu quero que a minha vida te pertença, aleluia.